Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 15 de dezembro, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, ou ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio aos domingos a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos às 8h30 da noite, e na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. E te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias e se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós publicamos todas as semanas. Nós estamos às portas de celebrar o Natal, nos próximos dias, e também neste ano algo muito especial. Em Roma, a abertura no dia 24, mas em todas as dioceses do mundo, no restante das dioceses do mundo, a abertura no dia 29 de dezembro, que é o jubileu dos 2025 anos da encarnação de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Papa Francisco escolhe como tema para nos guiar neste ano santo da Igreja, Peregrinos da Esperança. Peregrinos da Esperança. E por isso o tema do nosso programa de hoje. O que esperamos? Em quem esperamos? Por que esperamos? E temos como convidados, então, Dom Alessandro Rufinoni, religioso da Congregação dos Padres Scalabrinianos, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, atualmente residindo em Caravaggio e auxiliando o santuário e a paróquia de Nossa Senhora de Caravaggio, além de estudar e divulgar a devoção do futuro santo Beato Carlo Acutis. Olá, Dom Alessandro, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite e um abraço a todos os nossos radiovintes. Muito bem. Temos também o padre Renan Dallagnol, que é presbítero da Diocese de Caxias do Sul, com graduação em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Teologia pela mesma instituição, atualmente vigário paroquial e auxiliar aqui no Santuário de Caravaggio e na Paróquia de Caravaggio, aqui em Farroupilha, e coordenador da Escola de Formação Cristã da região pastoral de Farroupilha. Padre Renan, obrigado pela tua presença também. Muito obrigado Felipe, obrigado também a você que nos acompanha pelos diversos meios de comunicação. Muito bem. O Padre Renan foi quem é o responsável também pela organização do presépio aqui, que acolhe os peregrinos na porta do Santuário de Caravaggio. E em cima da porta está escrito o lema, do tema do ano santo em latim, Peregrinantes in spem, peregrinos da esperança. E eu começo com Dom Alessandro. O que é a esperança? O que significa para alguém perder a esperança, Dom Alessandro? Boa pergunta. Bem, a carta que o Papa enviou para avisar que gostaria que tivesse um jubileu especial. Especial, não, este jubileu é ordinário, a cada 25 anos. Mas ele escreveu esta carta que tem como título Spes non confundit, a esperança não engana. Então, tu pergunta o que é a esperança. Todo mundo espera alguma coisa, que mude o tempo, que mude a vida. Tem muita maneira de esperar. No coração de cada pessoa, diz o Papa, tem uma esperança, um desejo, uma expectativa de coisas melhores. De coisas, apesar de não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós esperamos a paz, mas não sabemos o que vai ter. Nós esperamos a saúde, mas não sabemos. A esperança é um dom de Deus. Muita gente, nós encontramos às vezes pessoas desanimadas,
que olham o futuro com um certo pessimismo, porque é uma esperança humana. Nós temos que ter uma esperança que vem de Deus. Nós esperamos o paraíso, por exemplo. Esperamos a vida eterna. Esperamos a ressurreição. Aquilo que nós rezamos, eu creio. A nossa esperança é uma virtude é um dom de Deus, que é importante ter. O Papa, por isso que no escrito, na carta que nós chamamos com a palavra difícil, bula. Bula é uma carta, bula seria o timbro feito com cera a um documento que o Papa escreve. Serve para informar o desejo do Papa que aconteça em toda a igreja. Então, nesta bula, nesta carta, o Papa fala muito da esperança, por isso que ele pegou do logotipo do jubileu Peregrinos da Esperança. Então, o tema que devemos ter ao longo deste ano que vamos começar logo mais, esta palavra deve estar presente dentro de nós, na nossa família. Que o jubileu, diz o Papa, seja uma ocasião para reanimar a nossa esperança, porque estamos um pouco desanimados. E a gente, não uma, nem duas, nem três, às vezes 4 ou 5. Quem que não perde a esperança? Humanamente falando, é normal que um perca também a esperança. Mas temos a esperança, que é um dom de Deus, que me ajuda também a superar momentos difíceis e a olhar mais adiante. O que me espera? O que vai ser de mim depois que eu morrer? É importante também ter uma esperança e reanimar esta esperança. E a palavra de Deus é aquela que nos ajuda a encontrar as razões da nossa esperança. Estamos no programa Razões da Fé. Tem também as razões da esperança. A esperança. Então, nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus. Teremos oportunidade, neste jubileu, de meditar sobre a palavra de Deus, de escutar muitas reflexões que vêm de Roma, que vêm do nosso bispo, que vêm lendo algum livro que fala do jubileu. Teremos muitos auxílios para reanimar melhor a nossa esperança. A esperança não engana, não é que nós estamos esperando em alguma coisa que não existe. A fé ajuda a esperança e a esperança ajuda a fé. As duas virtudes vão junto. Então, a esperança não engana, diz o Papa, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo é aquele que anima a nossa esperança. Muito bem, muito bem. E recordando o Papa Bento XVI, ele dizia que mais importante do que cremos é em quem a gente crê, né? E aqui eu trago a pergunta para o Padre Renan, que é o tema do nosso programa. O que nós esperamos? Em quem nós esperamos? Por que nós esperamos? São belíssimas e profundas perguntas. De fato, demandaríamos um certo período de tempo para compreendermos e aprofundarmos os diversos temas. Em primeiro lugar, o que significa a expressão esperança? Normalmente, até mesmo quando o Alessandro, podemos fazer uma simples separação, uma simples divisão de conceito. As esperanças humanas ou ainda expectativas humanas em relação à esperança que vem do próprio Deus, que é um dom teologal. Eu espero que amanhã haja o sol para que eu possa realizar um certo trabalho. É uma expectativa ou ainda uma esperança humana. Isso é interessante. Ao mesmo tempo, nós temos a esperança cristã. Esse também é um título de um livro que compila as audiências do Papa Francisco desde o início do seu pontificado até as
recentes audiências, onde ele fala sobre a esperança. E nós temos belíssimas imagens, dentre as quais esta da âncora, que é recordada agora também com o ano jubilar de 2025, mas há uma outra expressão que ele utiliza para falar sobre a esperança. Ele dirá numa audiência de 2017, se a âncora é o que dá à barca a segurança e a mantém ancorada entre as ondas do mar, ao contrário, a vela é o que a faz caminhar e avançar sobre as águas. Ela recolhe o vento do Espírito Santo e transforma-o em força motriz que impele a barca. Então, são duas imagens para recordar, ao mesmo tempo, o que significa a esperança. Porque a nossa esperança é o próprio Cristo. No fundo, Ele é a nossa esperança. Ele não pode ser simplesmente simplificado ou transformado em um ídolo ou em uma coisa qualquer. É a pessoa divina que assumiu a nossa humanidade, que assumiu a nossa pequenez, e nesse sentido, Ele é a razão da nossa esperança. Por isso, quando as cartas do Novo Testamento nos convidam a dar as razões da nossa fé, da nossa esperança, é, no fundo, falar sobre o próprio Cristo, porque o seguimos, porque procuramos nele uma nova criação. Este é o objetivo, enquanto tal, da esperança. Por isso, as duas imagens do Papa Francisco, a âncora, que nos ajuda a ter a tranquilidade nos momentos das ondas da vida, diante dos desafios que todos nós passamos, por exemplo, no nosso estado, do Rio Grande do Sul, esta âncora no sentido de segurança, de tranquilidade. Lembramos do Senhor no barco, no Novo Testamento, onde Ele acalma as ondas do mar, do mal, do pecado, das tempestades da vida, mas, ao mesmo tempo, a esperança é uma vela que nos impulsiona. Esperança não é simplesmente ficar parado ou não viver nada, não viver bem. É o contrário, esta vela, como o Papa Francisco diz, que recolhe o Espírito Santo e que faz com que o Espírito Santo impila a igreja, impulsiona a igreja para a frente. Por isso, nós esperamos nosso Senhor Jesus Cristo, mas não é uma espera simplesmente estarmos parados. É uma espera ativa, que transforma. Lembremos das bem-aventuranças, por exemplo. Bem-aventurado é aquele que constrói a paz, que vive a misericórdia, que vive a justiça. Não é alguém que estaticamente espera um futuro melhor. Isso seria uma utopia, já o próprio nome diz, utopias. É um lugar imaginário que não vai acontecer, em outras palavras. Obviamente, é preciso perceber que a esperança, ela não é uma utopia. É algo que está acontecendo e que já se realizou na cruz, na ressurreição. Por isso a esperança é ativa, ela transforma o momento presente, ela transforma a nossa realidade. É claro que as nossas expectativas às vezes estão muito aquém da esperança de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não significa que Ele se envergonhe das nossas fraquezas. Ao contrário, Ele transforma as nossas expectativas, nossas esperanças humanas, para que possamos também crer, amar, viver melhor. Então, em síntese, lembrando também uma imagem bíblica e que Santo Agostinho desenvolve, é preciso crer, esperar e amar. E o modelo destas virtudes, deste modo de viver, é o próprio Cristo. Por isso nós o esperamos, mas não é uma espera no sentido de estarmos parados. Antes é uma abertura a vivermos melhor. Muito bem. Dom Alessandro, o Papa Francisco ele cunha um verbo que é esperançar, né? Que não é uma esperança, como o Padre Renan trazia há pouco, uma esperança estática, mas é uma espera ativa. O Natal é um sinal de esperança, nós nos aproximamos agora do Natal. Qual a força que emana do admirável sinal do nascimento de Jesus? Muito bom. Sem dúvida. Bem, o Natal, como é o centro da nossa esperança, que é Cristo, tem um tempo de preparação. Vivemos o tempo de Advento, que quer dizer esperar. Esperar quem?
Esperamos Jesus, que é a luz do mundo, né? Que é aquele que veio para vencer o mal, o pecado, a morte, tudo aquilo que nos dá medo, pensar no mal, na morte, no futuro. Jesus veio a iluminar esta nossa vida feita de muitas coisas que nos assustam. Então, esperar no nascimento de Jesus, não é que Jesus nasce fisicamente de novo, já nasceu 2025 anos atrás, mas acontece que nós somos peregrinos, continuamos caminhando e descobrindo a riqueza da esperança, da nossa fé, do nosso amor. Então, a situação nossa é um caminhar com esperança, porque cada dia descobrimos sempre melhor o que é o bem, o que é Jesus, porque não é que com uma conversão de um dia eu descubro tudo. Precisamos cada dia continuar descobrindo os valores desta esperança. A esperança, como dizia o padre Renan, não é utopia. Pode ter alguém que espera coisas utópicas que nunca vão acontecer. A nossa esperança cristã é baseada sobre uma realidade. Jesus está presente. Nasceu e continua nascendo, espiritualmente falando. Quer dizer o quê? Continua despertando em mim sentimentos de ajuda, de perdão, sentimentos de confiança na providência, não desanimar, não desanimar. Porque o desânimo, às vezes, leva a crises até físicas, de desânimo, de tristeza. A nossa fé, a nossa esperança é em alguma coisa que existe. Jesus está presente entre nós. E a igreja, com a liturgia, com o advento, cada ano nos recorda, olha que Jesus nasceu sim, mas quer nascer de novo no teu coração. Então aí abre as portas e vamos escutar São João Batista que grita no deserto de abrir os caminhos, encher os vales, porque Jesus quer vir no teu coração. Muito bem. E assim nós concluímos o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 15 de dezembro. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 15 de dezembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia neste nosso programa semanal. O programa de hoje reflete já a abertura do jubileu ordinário da Igreja que vai acontecer em Roma com o Papa Francisco no dia 24 de dezembro, mas em todas as dioceses do mundo no dia 29 de dezembro. Então hoje nós começamos essa reflexão sobre o jubileu dos peregrinos da esperança. E temos como convidados, então, Dom Alessandro Rufinoni, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, e o padre Renan Dallagnol, que é vigário paroquial e auxiliar aqui no Santuário de Caravaggio. Padre Renan, segundo bloco, começamos contigo. O que o Papa Francisco quer com um jubileu que reflete os 2025 anos da encarnação de Jesus, mas com esse tema, Peregrinos da Esperança? É uma excelente pergunta, pois também percebemos a preocupação do Papa Francisco com os desafios atuais de toda a sociedade. O Alessandro irá também mencioná-los logo em seguida, os sinais da esperança e por que o Papa Francisco insiste neste tema, mas é perceptível que ele está preocupado com os desafios, tanto da guerra, como também da violência, dos doentes, dos migrantes. No fundo, ele nos recorda de um aspecto fundamental de todo cristão. Assim como nós éramos recordados
lá no início do cristianismo, como aqueles do caminho, precisamos também viver este caminho de esperança. Há belíssimas imagens que o Papa Francisco recorda em diversos textos, por exemplo, os discípulos de Emaús, aqueles que estão no caminho, mas sem Cristo, nós não teremos um caminho de esperança. Ao contrário, podemos cair na presunção que esta fraqueza da esperança, ou ainda no desespero, que é a ausência da esperança. Nesse sentido, é importante termos a Cristo. E com o jubileu, nós temos esta oportunidade de nos encontrarmos com o próprio Cristo. Por isso, a imagem belíssima de passar a porta. No fundo, a porta é o próprio Cristo. Assim como nós temos aqui no santuário, por meio da arte, em todas as portas nós temos símbolos cristológicos. No fundo, se não passamos por Cristo, que é a verdadeira e a única porta, não chegamos à esperança. É Ele quem nos concede este dom de Deus. Por isso, em síntese, a esperança é o Cristo crucificado. E é isto que o Papa Francisco também menciona na sua bula sobre o ano ordinário, o ano jubilar, que Cristo é esta esperança. Esta esperança, ela transforma a nossa realidade. E ele faz esta conexão entre a fé, esperança e caridade, recordando também Santo Agostinho, e nos convida a vivermos um caminho da esperança. Por isso ele faz a memória desde o primeiro momento em que acontece este jubileu, em 1300, com também o seu processo de transformação até chegarmos ao momento em que há o jubileu a cada 25 anos. E ele vai recordando desse processo todo e faz o convite para que as igrejas particulares também vivam estes sinais de esperança. Então, no fundo, é um convite a nós estarmos atentos à realidade que está acontecendo, termos a Cristo como aquele que nos conduz. Somente assim, de fato, teremos a esperança cristã, que supera todos os desafios e que não decepciona. Por isso que também ele recorda um trecho da carta aos Hebreus que diz: a esperança com efeito é para nós qual âncora da alma, segura e firme. Uma belíssima homilia da carta aos Hebreus. Por isso a imagem também da âncora, que é representação. A cruz com a sua base em forma de âncora. No fundo, Cristo é nossa firmeza, é nossa segurança em todos os desafios. Muito bem. E eu trago aqui o último parágrafo da bula Spes non confundit, onde o Papa escreve o seguinte: deixemo-nos desde já atrair pela esperança, consentindo-lhe que por nosso intermédio se torne contagiosa para quantos a desejam. Que a força da esperança encha o nosso presente, aguardando com confiança o regresso do Senhor Jesus Cristo, a quem é devido o louvor e a glória agora e nos séculos futuros. Muito bom. Dom Alessandro, por que a esperança não nos decepciona? A esperança não decepciona porque, ainda pedido ajuda ao Papa para esta reflexão, ele, olhando o mundo, a realidade que vivemos, ele vê os sinais de esperança. Sinais, como se costuma dizer, sinais dos tempos. A Igreja tem que estar atenta também aos sinais que existem para poder enxergar onde está a vontade de Deus. Então o Papa, nesta bula, nesta carta, com que abre o jubileu, comunica que o próximo ano será o ano santo, ele enumera, coloca alguns sinais de esperança. Por exemplo, o primeiro sinal que o Papa põe, acho que aquilo que todo mundo nós desejamos, é a paz. Estamos em guerra, uma guerra violenta, forte, de bombas, de matança, de destruição. Então, um sinal que a gente espera deste jubileu, que volte
a paz, que todo mundo deseja a paz. Todo mundo deseja a paz, mas não devemos também cansar de pedir, porque são 3 anos que estamos rezando pela paz da Ucrânia. Agora até o Israel, depois tantas guerras que nem sabíamos que existiam na África, agora a última na Síria também, agora. Então, todo mundo está ansiando, desejando a paz, e aquilo que nós podemos conseguir através deste jubileu que une mais os corações. Outro sinal de esperança é a vida, o respeito à vida. Deve crescer em nós, no mundo, o amor à vida. Estou abertos a dar a vida. Tem países como a minha querida Itália, que tem poucos nascimentos, né? Mas não é só por isso. É que a vida é um dom de Deus, a vida ajuda, humanamente falando também, ao país a crescer, senão fica todo mundo velho e termina. Então, outra esperança é que as famílias estejam abertas à vida e que se respeite a vida também. Não se mate a ninguém. Outro sinal de esperança é que os governos, isso existe até no Antigo Testamento, no ano jubilar, os governos deveriam perdoar as dívidas. Há países que não têm condições de pagar as dívidas, que pediram emprestado dinheiro, pediram ajuda, e agora não conseguem nem crescer no próprio país. Imagina se eles têm condições de pagar as dívidas. Então o Papa propõe que ano jubilar seja uma sensibilização por parte dos governos de pagar, de perdoar as dívidas de outros países. Depois, outro sinal de esperança são os doentes. Os doentes têm que esperar de, primeiro, encontrar os hospitais que acolhem, que ajudam a melhorar a saúde. E depois, que as pessoas também se dediquem a cuidar dos doentes. Outro sinal de esperança são os nossos jovens. O Papa tem uma atenção especial, como todos os últimos papas tiveram muita atenção e simpatia para com os jovens. Tem muita esperança que os jovens nos ajudem. Teremos 2 novos santos jovens. Né? Santos jovens. Depois vamos falar, se tu me faz a pergunta. Depois tem os migrantes. Outro problema, que aqui até o Brasil, não é que esteja bem por dentro, mas me parece que é um país que acolhe bastante, com facilidade, os migrantes. Mas na Europa é um problema. É um problema. O Papa também vive na Europa e sente o problema europeu dos migrantes, que sejam... que se abram as portas dos migrantes para que nunca falte a ninguém a esperança de uma vida melhor. Outra esperança são os pobres que esperam dias melhores, uma ajuda para poder sair da pobreza. Então, alguns sinais que o Papa vê na esperança. Depois tem apelos da esperança. É interessante este aqui, notar o perdão das dívidas. No Antigo Testamento, a cada 50 anos, a terra voltava ao seu dono. Porque às vezes muitos vendiam terra e ficavam na rua. Então, cada 50 anos, a terra voltava ao seu dono. Então, o Papa apela também a esta esperança que haja uma justiça melhor no mundo inteiro. Depois, uma esperança que haja um caminho sinodal. Acabamos o sínodo da sinodalidade. O Papa continua insistindo sobre este caminho sinodal, que, a partir de Niceia, onde havia a briga entre aqueles que diziam que Cristo era o Filho de Deus,
Outros, os arianos, diziam que Cristo sim é um profeta, mas não é filho de Deus. Era uma luta, estava dividindo a igreja. E o Concílio de Niceia define claramente que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, a união, o caminho junto, temos ideias diferentes, mas as aspirações seja que haja também estes anseios que nos ajudem a nos querer bem. Isso, alguma coisa daquilo que a bula diz sobre a esperança. Teria também ancorados, o padre falava da âncora, estamos ancorados a que nós? A um ferro, que não é o toca-ferro aí, A âncora em forma de cruz, nós estamos ancorados nesta âncora de esperança. Creio na vida eterna, creio na ressurreição, creio na comunhão dos santos, creio no perdão dos pecados. Então, a âncora me ajuda a ter uma esperança baseada nos princípios da nossa fé. Jesus nos salvou, Jesus nos libertou do pecado, tem a vida eterna, tem o juízo de Deus. São coisas que não devem dar medo, porque vamos na mão de Deus, vamos nos braços de Deus. Então, são âncoras que nos sustentam e nos dão coragem para viver também momentos difíceis que podemos passar. Sabemos que tem uma vida eterna, sabemos que tem um Deus que me espera. É isso que o jubileu poderia ajudar a refletir um pouco. Porque o jubileu, praticamente, o que quer? A conversão. Não adianta falar de indulgência plenária, talvez depois falaremos um pouco sobre indulgência plenária, mas indulgência plenária não é uma coisa automática. Mágica. Uhum. Exige muita coisa, a indulgência plenária. A conversão. Tá bom? Uhum. De fato, uma curiosidade, já que o Alessandro falou do Antigo Testamento, a expressão jubileu provém de uma expressão hebraica, Yobel. Eu trouxe até um dicionário em hebraico, mas é só procurar na internet. Nós temos essa expressão que significa carneiro, chifre de carneiro, trompa, jubileu, ano de remissão. E se nós procurarmos no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que nós chamamos de Pentateuco, ou ainda a Torá, digamos nesta tradição mais judaica, nós temos o centro deste livro deste Pentateuco, o livro do Levítico, que fala sobre como viver aquilo tudo que nós recebemos de Deus, como vivermos a aliança, a lei de Deus. E o centro do Pentateuco Levítico fala sobre esse ano jubilar. Se você quiser acompanhar em casa, nós temos no livro do Levítico, no capítulo 25, sobre o ano sabático, o ano do jubileu, e como toda a criação participa desse jubileu. Não é somente a pessoa humana que é convidada a viver a misericórdia, a reconciliação, a restituição. Toda a criação é chamada a viver esse ano jubilar. Por isso, a imagem belíssima de que todos nós, e até mesmo a criação, participa deste caminho de esperança. A criação não acabou, ela continua acontecendo. A sua plenitude já está dada em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. Por isso, não é uma esperança em um vazio futuro utópico, é uma esperança que já tem o seu modelo, que é o próprio Cristo, no qual toda a criação foi criada e agora ela é chamada também a ser transformada, transfigurada pela sua presença. Por isso é belíssimo o jubileu, é para recordarmos a nossa fé, recordarmos o fundamento do nosso sentido do viver, que é o amor. E o modelo do amor, como dirão também os evangelistas, é o próprio Cristo. Por isso é belíssimo essa oportunidade que nós vivemos do ano jubilar. Padre Renan, continuo contigo. Como os padres aqui no santuário têm percebido a saúde física,
mental e espiritual dos peregrinos que chegam aqui, né? Temos percebido pessoas tristes, sem horizontes. Como, nesse sentido, o santuário aqui, os pés da Mãe de Caravaggio, ajudam a gente a recompor e reconstruir a esperança? Vivermos no santuário, Dom Alessandro pode também testemunhar, é uma graça única, é um oásis, é uma âncora, de certo modo, é também uma vela que nos impulsiona a vivermos melhor. Por isso que muitos peregrinos e devotos vêm a este santuário. Não porque aqui encontram, digamos assim, a solução de todos os problemas. Não é mágica. Não é uma mágica, mas é o encontro com o próprio Senhor. Em Maria, nós chegamos ao próprio Cristo, que é o único eterno intercessor. É o outro, com o Pai envia-se o outro defensor, é aquele que nos ajuda em todos os desafios. E, de fato, viver cada momento, tanto nas celebrações eucarísticas, como também na confissão, no aconselhamento, que é a grande missão de todo o santuário, é uma graça única. Nós acolhemos pessoas de diversos lugares do nosso estado, das paróquias, até mesmo de outros lugares do nosso país, de diversos estados. Há pessoas que praticamente passaram a vida distante de Deus ou ficaram preocupados com falsas imagens que foram incutidas, passadas pela cultura ou pela tradição, talvez, em que imaginavam que Deus jamais perdoaria, porque aquilo que cometeram era imperdoável. Então, uma experiência de misericórdia. Pessoas que passam, às vezes, a vida inteira procurando um sentido para o seu viver. Encontram na reconciliação, no perdão, na escuta, esta graça. E também podemos usar um exemplo concreto, recente, das catástrofes, da grande enchente, das enchentes que passamos no nosso estado do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas do nosso entorno e outras dioceses visitam este santuário para agradecer? Perderam tudo, perderam até mesmo seus familiares, mas eles vêm aqui para recobrar o ânimo, a esperança para continuar a viver. Então, é belíssimo perceber os diferentes testemunhos que nos são transmitidos, e estar no santuário é realmente uma graça, é um ano jubilar contínuo, e é um lugar seguro, um lugar onde que também podemos recobrar o sentido da fé, da esperança e até mesmo da caridade. Não sei se posso... Por isso que o Papa dá um destaque especial aos santuários, porque vamos ter a Porta Santa, que vai ser só em Roma a Porta Santa mesmo. Depois, o bispo nosso irá determinar aqui na nossa diocese onde podemos ir para receber esta bênção especial. Mas Caravaggio será um lugar. Caravaggio, espero que sim. Eu já tenho, secretamente já tenho, até já fiz o cartaz dos locais, mas não vou comunicar agora, porque vamos deixar o bispo comunicar oficialmente. Já damos o spoiler. É oficialmente interessante. E o Papa, nas orientações sobre como lucrar a docência plenária, fala do santuário, que é um lugar privilegiado. Como dizia ele, muita gente vem aqui, está caminhando não dentro do santuário, fora, e tu te encontra e diz, mas aqui é um lugar de paz. Aqui encontrei um pouco de paz. O santuário é, de fato, um lugar onde o povo vem para agradecer, para se encontrar com Nossa Senhora. Quem quer, às vezes, é a possibilidade de se confessar, mas, sobretudo, também para o ambiente que existe de paz. De paz. Aos domingos, sábado, aqui é cheio de família. Seu tempo é bom. Então, o santuário é, de fato, é por isso que o Papa diz que os padres do santuário, aí que nós, nesses dias, nós falávamos entre nós, mas nós daremos conta
Se vê muitos romeiros em grupos a dar uma atenção. Então, estava um pouco preocupado para convocar mais padres que nos ajudem, porque nós também somos humanos, né? A certo ponto, tu atende, a certo ponto não consegue mais a dar a atenção que precisaria. Então, o santuário de Caravaggio, sem dúvida, como outros santuários de Bento, de Nova Prata, acho que serão escolhidos, provavelmente, são santuários também, e onde o povo que chega encontra alguém, que acolhe, que escuta, uma vida às vezes desastrada, mas a gente gostaria, naquele momento, quando se confessa, o que eu vou dizer a esta pessoa? Eu queria ser psicólogo, psiquiatra, advogado, queria ser tudo para poder ajudar, mas não é fácil. A gente confia na misericórdia de Deus, faticamente, que resolve o problema é Deus ainda, né? E o Papa tem costumeiramente dito, e vários, para os padres, né? Perdoem tudo, tudo. Sim. Né? Então, que seja, de fato, este ano de recobrar a esperança, como o padre Renan trazia do livro do Levítico, né? Que as coisas, que a gente possa se reconciliar com Deus, conosco mesmo, com os irmãos, possa ter o perdão das dívidas, né? Também entre nós, e que a gente possa, de fato, construir este ano na esperança. Nós concluiremos agora o segundo bloco, logo voltamos, fique conosco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 15 de dezembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje: o que esperamos? Em quem esperamos? Por que esperamos? É a nossa preparação para a abertura do Jubileu, o Ano Santo da Igreja, com o tema Peregrinos da Esperança. E temos como convidados Dom Alessandro Rufinoni, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, e o padre Renan Dallagnol, que é vigário paroquial e auxiliar aqui no Santuário de Caravaggio. Dom Alessandro, como podemos viver intensamente o Jubileu dos Peregrinos da Esperança? Muito bom. O Papa, na sua bula, proclamando o Jubileu, a abertura do Jubileu, ele diz que o dicastério da penitenciaria apostólica irá propor algumas orientações. Então aqui nós temos também, além da bula, temos como ter a indulgência plenária durante o Jubileu da Esperança, que é compilado pelos cardeais, bispos, a equipe lá, que depois o Papa aprova as orientações que devemos ter. Então, concluído tudo aquilo que está escrito, eu resumiria para nós aqui agora aquilo que é a pergunta que nós fazemos muito ao povo: o que é indulgência plenária? Como posso lucrar a indulgência plenária? Então, o que é indulgência plenária? Para que a gente não pense que a indulgência plenária seja só entrar numa igreja, fazer uma Ave Maria e sair e já ter indulgência. A indulgência plenária é a misericórdia ilimitada de Deus que, através da igreja, alcança o pecador perdoado e liberta-o de qualquer resíduo das consequências do pecado. Então, a indulgência plenária nos liberta também das consequências do pecado. A indulgência pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus que não conhece limite. É uma graça jubilar. Então, quais são as condições para obter a indulgência? Para obter este tesouro da igreja, é necessário verdadeiramente estar arrependido. Primeiro passo, estar arrependido
excluído qualquer apego ao pecado e movidos por um espírito de caridade e cumprindo alguns passos, que vou recordar alguns passos. Acho que este jubileu tem uma característica que os outros não tinham. Não se falava muito sobre peregrinar. Sim, havia peregrinação para ir a Roma, tá. Mas não só peregrinar a Roma, mas peregrinar também aqui na nossa diocese. Peregrinar, fazer uma piedosa peregrinação, visitando os lugares sagrados, lá em Roma, as basílicas do Papa, etc., etc. E outros lugares designados pelo bispo. Então o bispo vai dizer qual é o lugar na nossa diocese onde podemos peregrinar. A paróquia pode organizar a peregrinação para um determinado lugar. Sem dúvida, eu espero e desejo ardentemente que estes lugares sejam o santuário, além da catedral, o santuário também de Caravaggio. Vamos dar mais um spoiler. São 7 igrejas, uma em cada região de pastoral da diocese. 7 igrejas. É muito bom, eu já tenho tudo aí. Participar, então, fazer a peregrinação. Então, se eu vou peregrinando, na peregrinação devo rezar também. Não é que vou cantando o Investo Trivelino durante a peregrinação. Vou na peregrinação rezando, pensando que vou receber esta graça, arrependido dos meus pecados. Então, quando chego no lugar, então, participar da missa. Ou da adoração. Pode ser a adoração, não é só a missa, mas também a adoração, a via sacra e outras devoções que o bispo pode determinar melhor. Não só também. Posso lucrar em indulgência plenária também fazendo obra de misericórdia, visitando os doentes. Mas não visitar um doente só para dizer como é que tu estás. Tirar um tempo para ficar com os doentes, para confortar, para ajudar. Visitar os presos, os idosos. Fazer algum trabalho de voluntariado. Por exemplo, nós aqui no Rio Grande já tivemos o exemplo de muitos voluntariados. No momento da enchente, gente que dedicou tempo como voluntário para ajudar. Então, se pode obter a indulgência também com obra de misericórdia, corporais ou espirituais. Muito bom. Depois, outra maneira de preparar-se para obter a misericórdia, a indulgência, é abster-se de distrações e consumo supérfluo. Por exemplo, ir nos shoppings, usar o celular a toda hora e dar ajuda aos pobres também, com dinheiro, se é possível. Apoiar as obras de caráter religioso ou social. Espírito penitenciário, abster-se das distrações que nos ocupam em mil coisas. Consumamos coisas inúteis. Tirar um pouco estas coisas. Confessar os pecados, aquele comum é missa, confessar os pecados, que pode ser um dia antes, um dia depois, ou naquela semana. Fazer a comunhão e rezar nas intenções do Papa. Um Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, eu creio. Estes são alguns passos para lucrar a indulgência plenária. De qualquer forma, os padres estarão preparados para orientar melhor, um pouco por vez, durante o ano que vem, como obter a indulgência para que todo mundo possa obter a indulgência. É importante notar que a indulgência pode ser aplicada para um defunto. Às vezes tem gente que se preocupa mandar rezar a missa gregoriana 30 dias seguidos. Tudo bom, é uma devoção antiga. Mas também, agora que estamos no Ano Santo, podemos fazer uma indulgência por dia, se queremos, e aplicar em sufrágio dos nossos defuntos.
E também recordar que aqueles que estão doentes, estão acamados, estão em casa, estão presos, estão nos hospitais, também podem lucrar a indulgência rezando nas intenções do Papa, estando unidos, se é possível, através da televisão ou da rádio, a uma cerimônia que está sendo realizada na catedral ou em outra igreja onde é destinada a receber os peregrinos. Então, todo mundo preso, doente, idoso que não pode sair de casa, pode lucrar, obter a indulgência plenária. Muito bem. Padre Renan, em quem estamos ancorados? Nós falávamos anteriormente do sinal da âncora. Isso. Né? O logo do jubileu, ele traz a cruz que termina em âncora e 4 pessoas, como se fossem, que quase imitam uma vela também, Isso. ao contrário, abraçadas a esta cruz que se torna uma âncora também. Este logotipo é extremamente significativo. Quem nos escuta pode também acompanhar, procurar pelo logotipo do Jubileu 2025, encontrará o mesmo, onde que a expressão peregrinos da esperança, nós temos no santuário, em latim, afixado sobre a porta principal, porque Cristo é a porta. Por isso a imagem associada ao Cordeiro Pascal, é nele que nós temos nossa vida, é nele que nós temos esta âncora. Por isso a imagem da cruz em forma de âncora. A cruz é nossa esperança. Na linguagem marítima, âncora é âncora de reserva que no momento do desespero, da tempestade, da vida, ela é lançada e gera uma certa estabilidade. Por isso, o símbolo do logotipo também apresenta ondas. E no santuário, nós representamos estas ondas com os tecidos que adornam a porta principal. Estes tecidos não estão fixados de uma maneira assim rígida. Ao contrário, estão um pouco soltos para representar as ondas, as tempestades da vida. Podem se mexer com o vento? Claro, isso é natural. Aqui não falta o vento. É isso mesmo, em Caravaggio não falta vento. É normal, na entrada do santuário nós temos um pouquinho desse vento. E todo peregrino, toda pessoa passa por estes desafios. Claro, nós temos também a imagem das 4 figuras com 4 cores que representam os 4 cantos da terra. No fundo, toda a humanidade é convidada a ir ao encontro de Cristo, que é nossa esperança. A imagem também do presépio do santuário recorda um pouquinho que Cristo é a estrela, é Ele a luz verdadeira, a luz de todas as nações que nos conduz ao seu próprio nascimento, que é atualizado liturgicamente, mas há um outro nascimento que é também reportado no momento da morte, da ressurreição, é este novo nascimento que é destacado no livro do Apocalipse. Por isso, o Natal está muito ligado à parousia, a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós rezamos, e é uma das saudações que encontramos também no início da missa e que reporta ao livro do Apocalipse, que diz: aquele que é, que era e que vem. É o próprio Cristo que vem ao nosso encontro, tanto no Natal, na primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que agora vem, não é um retorno futuro. Por isso nós vivemos com esperança esse momento e clamamos: Maranata, vem Senhor Jesus, para transformar todos os 4 cantos da terra, toda a criação, com a sua presença. E, claro, estas ondas são acalmadas pelo próprio Cristo, mas não quer dizer que na nossa experiência concreta nós tenhamos um mar de rosas. Ao contrário, Cristo quer nos libertar destas ondas, destas tempestades. E para isso precisamos que Ele, de fato, atue em nossa história. Mas o presépio do santuário tem um item diferente nesse ano também, né? E não só as imagens. Com certeza, nós temos aspectos que são tradicionais, como as diversas imagens, e temos uma âncora. O Padre Ricardo, que também
nos ajudou neste quesito, ele ajudou também a pensar a ideia do presépio, junto com jovens da nossa comunidade, da nossa região, ele conseguiu uma âncora. E esta âncora tem um sentido muito especial. Ela foi provavelmente de um navio a vapor, de 1870. Nós estamos agora neste próximo ano, agora neste ano também de certo modo, celebrando 150 anos da imigração italiana. Recordemos dos nossos antepassados, ou migrantes que vieram em outras épocas, em outros momentos do nosso próprio país, a esperança em um futuro melhor. Por isso, a imagem da âncora recorda tanto aqueles do passado como a esperança que está acontecendo no presente. Esta âncora, então, provém de um navio a vapor que recorda 150 anos da imigração italiana, mas também os diversos migrantes de todo o mundo que nos diversos mares procuram uma segurança, uma esperança e às vezes não encontram. E o Papa Francisco lembra muito dos diversos migrantes que sofrem. Por isso, Cristo é nossa âncora. Assim como a fé foi esta âncora para os nossos antepassados, o é também para tantos hoje que sofrem. Este é um elemento muito especial que está presente no presépio, que lembra tanto o jubileu, como também os 150 anos da imigração italiana. Que símbolos bonitos, né? Para nós podermos recontar a história também. E o jubileu vai ter duas características também interessantes e importantes. O Papa Francisco, nos últimos dias, comunicou que serão canonizados 2 jovens neste tempo jubilar. Um é o Beato Carlo Acutis, de quem o Dom Alessandro é um divulgador forte da devoção. E o outro é o Pier Giorgio Frassati, também jovem italiano. Dom Alessandro, fale um pouquinho mais sobre essa graça que também é olhar para esses 2 jovens. Sim. O Papa faz, desde maio do ano passado, não, deste ano, estamos ainda no 24, deste ano, tinha anunciado que o segundo milagre do Carlo Acutis tinha sido aprovado, reconhecido como milagre. Então, reconhecendo o segundo milagre, vem como consequência também a canonização. Mas esperou o dia solene da canonização para o Ano Santo. É um incentivo oferecer aos jovens, um adolescente e outro que é jovem, como exemplo aos nossos jovens que se podem ser santos também como jovens. Então, no dia 27 de abril, que é o dia do jubileu do adolescente em Roma, então o Papa canoniza o Beato Carlo Acutis. E o dia 3 de agosto, que é o dia do jubileu dos jovens, então santifica, canoniza o Pier Giorgio Frassati, que morreu com 24 anos. Então, é um jovem mesmo. Os 2 jovens são para nós, para os nossos jovens, sem dúvida, um estímulo a fazer da vida um dom a Deus, um dom sobretudo à comunidade, porque são 2 jovens comprometidos com os povos, não é que só rezavam terço, são 2 jovens normais, até que o Papa chamava o Pier Giorgio Frassati homem inútil, porque ia na rua distribuir comida aos pobres. E o pai dele era rico. Ele queria fazer do seu filho uma pessoa importante. E seu filho ia junto aos pobres. Então chamava o filho de homem inútil. Mas depois da morte, o pai se deu conta qual era o filho dele. A importância do filho dele, vendo uma multidão de gente que estava aí no velório, como aconteceu com o Carlo Acutis também. Então, é com alegria que nós queremos incentivar mais ainda aqui no santuário. Aqui nós temos um bom incentivo à devoção a Carlo Acutis. Temos a relíquia que a mãe dele nos deu e
Frassati é menos conhecido, mas iremos fazê-lo conhecer durante o próximo ano do ano jubilar, tá bom? Então, força a minha juventude, vamos ser santos, sem fazer milagre, mas fazendo coisas boas. Muito bem, o Dom Alessandro nos ajuda a concluir recordando disso, né? De que o Papa também é preocupado com a transmissão da fé. Então, por isso, é um sinal canonizar jovens que não fizeram coisas extraordinárias em vida, mas buscaram, no seu jeito, transmitir a fé cuidando dos outros. E assim nós concluímos o programa Razões da Fé deste domingo, 15 de dezembro. Muito obrigado, Padre Renan, obrigado, Dom Alessandro, pela presença, obrigado a você que também nos acompanhou e que vivamos um feliz e abençoado Natal e um ano santo cheio da esperança, como peregrinos da esperança. Até o próximo domingo, fiquem bem!